Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato com o texto bíblico diretamente. E o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 12, vamos analisar os versículos de 12 a 19. Nessa passagem, veremos que Jesus usou um burrinho na entrada em Jerusalém, e isso estava escrito em profecias antigas. Esse animal é um símbolo e pode nos trazer a chave da compreensão da mensagem de Jesus e do seu projeto para a humanidade. Acompanhe conosco este estudo. O texto bíblico nos traz o seguinte: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Então, esse é o texto que nos fala da chegada de Jesus a Jerusalém para a festa da Páscoa daquele ano. E ele estava acompanhado dos seus discípulos e o povo foi todo ao encontro dele. Então, foi exatamente isso que aconteceu naquele ano, naquela festa da Páscoa, que ele seria crucificado em Jerusalém. Então, o povo tinha ouvido as notícias sobre a ressurreição de Lázaro, aquele episódio que Jesus tira Lázaro do sepulcro. E por isso, compreende que é um sinal muito poderoso e vai ao encontro de Jesus colocando folhas, palmas de palmeiras na sua passagem e gritando hosanas. Um estudo que foi feito nos Estados Unidos por cientistas americanos e alemães, ele fez um cruzamento de informações geológicas e astronômicas com os textos bíblicos e históricos para apurar que essa data teria sido 3 de abril do ano 33, que é então a data mais provável da ocorrência desses fatos que são narrados aqui. Outros evangelistas também narraram esse episódio. Em Mateus, está no capítulo 21, versículos de 1 a 9. Em Marcos, está no capítulo 11, versículos de 1 a 10. Em Lucas, está no capítulo 19, versículos de 29 a 40. Então, o texto de Mateus diz assim: Vão à aldeia que está ao alcance da vista e logo acharão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes disser alguma coisa, digam: o Senhor precisa deles. Com isso, imediatamente os deixará trazê-los. Então, nesse relato de Mateus, Jesus pede que eles localizem esse animal,
o que o texto de João não conta. E esta utilização do jumento está prevista no Velho Testamento. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 62, versículo 11, está dito assim: Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: Eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Também Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, se escreve assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho da jumenta. Então, o jumento era um animal associado às atividades do dia a dia, da vida pacificada dos cidadãos, enquanto que o cavalo era um animal utilizado nas guerras. Então, esse símbolo do jumento é interessante. Em muitos lugares, lá no Oriente Antigo, era costumeiro cobrir de alguma forma o caminho à frente de alguém que merecesse grandes honras. A Bíblia hebraica, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, relata que Jeú, filho de Josafá, recebeu esse tratamento. Isso era símbolo de triunfo e vitória na tradição judaica e aparece também em outros lugares da Bíblia. Por causa disso, a cena do povo recebendo Jesus com as palmas e cobrindo seu caminho com elas e com suas vestes se torna simbólica e muito importante. Pastorina explica: os discípulos não entenderam bem o que se passava, só mais tarde ligaram os fatos à cena que assistiam. Isso está claro aí no texto de João, que naquele momento eles não entenderam. Depois é que eles foram raciocinar, depois da crucificação de Jesus, é que eles foram ligar os pontos e entender que tudo fazia parte de uma profecia que estava contada desde muito antes. Mas eles se entusiasmaram também com a recepção do povo. Eles também deram vivas, juntamente com a pequena multidão que se formou. A palavra hosana é uma exclamação de alegria, correspondendo exatamente ao nosso viva, né? Quando a gente fala viva isso, viva aquilo, eles falavam hosana. E aparece também no Salmo 119, no versículo 25, recitado por ocasião da festa da Páscoa e em toda a festa também, em toda a oitava da festa de Tabernáculos. O sétimo dia dessa festa era dito dia de Hosanas. Então, que interessante essa explicação que o pastorino nos dá. Então, havia essa tradição de festejar a chegada de alguém que merecesse honras. Então, Jesus, naquele momento, ele estava recebendo com honras. A frase, bendito que vem em nome do Senhor, é do Salmo 118, o 26, que faz parte do Alel, que são os salmos recitados durante a Páscoa. Então, assim, os discípulos e peregrinos constituíam um pequeno coro jubiloso ladeando Jesus, que seguia montado no jumentinho. Os fariseus ficaram preocupados, naturalmente, porque viam a reação do povo. Então, a Bíblia de Jerusalém, comentando a palavra jumento, nos diz que esses animais, né, o jumentinho, ele era, na verdade, no tempo antigo, uma montaria dos príncipes. Cristo realiza essa profecia no dia de Ramos, que ele, então, considerado ali uma figura de destaque. O Evangelho apresenta o contraste, comenta esse contraste. Jesus, Filho de Deus, possui um burrinho por trono
E nós, muitas vezes, na nossa limitação, na nossa vaidade, nós queremos ser mais do que os outros, chamar atenção esperando que nos louvem. Então, esse burrinho que, na verdade, dentro da cultura não é muito festejado, não é um animal muito enaltecido, ele indicava a humildade neste momento. Passa a ser, então, um depositário dos dons de Deus, porque foi montado no jumentinho e os caminhos se abriram ali na chegada de Jesus, mostrando que todos nós também podemos atuar no caminho que estamos chamados a trilhar pelo desenvolvimento da humildade. Então vejam bem que essa passagem ela tem um significado muito especial. Na verdade, tudo na história de Jesus tem um propósito, tem um sentido. Tudo encerra uma lição. E essa lição de hoje é a lição da humildade. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele define humildade como a presença de Deus no reino do eu. É quando nós entendemos a nossa condição de filhos de Deus e permitimos que o divino se apresente por nosso intermédio. Vamos então meditar sobre esse ensinamento, buscar o desenvolvimento dessa virtude em nós, para que possamos efetivamente aproveitar a chance desta encarnação que estamos vivendo no momento. Que Jesus possa nos abençoar. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser.